Dá-lhe pau nessa barata, automobilistas! Hoje eu vou falar sobre as expectativas para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta, compartilha com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo, meus amigos. Bom, meus amigos, neste final de semana teremos mais uma etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, com o seu traçado de 7.004 metros na pista belga de Spa-Francorchamps, com 20 curvas no traçado belga de Spa-Francorchamps. No domingo serão 44 voltas de corrida em Spa-Francorchamps. O maior vencedor do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 é Michael Schumacher com 6 vitórias. A equipe que mais venceu o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 foi a Ferrari com 18 vitórias na pista belga de Spa-Francorchamps. Bom, meus amigos, características da pista do circuito belga, meus amigos. Bom, meus amigos, o circuito de Spa-Francorchamps é uma pista de alta velocidade, com curvas muito rápidas, 70% da volta é com o pé colado, com o pé no fundo, e tem a curva mais desafiadora do calendário, que é o complexo Eau Rouge e Radion. É uma pista de alta velocidade, com pontos de ultrapassagem, então a pista de Spa é uma pista muito desafiadora, preterida entre 10 em 10 pilotos na Fórmula 1, e é um circuito ao mesmo tempo que é desafiador e ao mesmo tempo ele é bárbaro e perigoso, né? É um circuito muito desafiador, bárbaro e perigoso, o circuito da Bélgica em Spa-Francorchamps, meus amigos. Bom, meus amigos, há 3 semanas atrás tivemos o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, com festa de Lando Norris. O Lando Norris venceu o Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, na Inglaterra. E tivemos também um inédito pódio de Nico Hülkenberg no berço do automobilismo mundial em Silverstone, na Inglaterra. E meus amigos, olha, esse Grande Prêmio da Inglaterra foi muito disputado, acirrado, e com chuva, né, no circuito britânico em Silverstone, na Inglaterra. E a diferença, né, meus amigos, que era da disputa pelo título mundial entre Lando Norris e Oscar Piastri, que era de 15 pontos, agora está apenas em 8 pontos de diferença. E o Grande Prêmio da Bélgica vai pegar fogo. Podem ir se preparando, porque esse Grande Prêmio da Bélgica vai pegar fogo. Vai ser uma corrida muito disputada, muito intensa. E podem ir se preparando, porque o complexo Eau Rouge Radion vai ficar pequeno, meus amigos, para essa disputa entre Lando Norris e Oscar Piastri, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho, né, das equipes, né, como as equipes chegam para esse Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Começar pela equipe Red Bull. A Red Bull numa crise terrível, uma crise danada, numa enorme crise dela na história da Fórmula 1 nos últimos 20 anos. O Christian Horner foi demitido. O Laurent Mekies assume a equipe, né, a chefia da equipe, a partir desse Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. E o Laurent Mekies vai ter um enorme trabalho para arrumar essa zorra que está a Red Bull. A Red Bull está numa zorra, numa bagunça. E o grande mérito, as vitórias do Max Verstappen nessa temporada 2025 da Fórmula 1 é mérito do Verstappen e não da Red Bull. Mérito do Verstappen, porque o Verstappen literalmente arrancou essas vitórias, e sem contar as pole positions que ele fez nessa temporada 2025 da
Fórmula 1. Então a Red Bull está numa enorme encruzilhada. O Lohan Mekies vai ter muito trabalho para arrumar essa equipe, para arrumar a casa na equipe austríaca da Red Bull. E o Tsunoda precisa entregar, precisa muito entregar, porque o Tsunoda vive numa fase tenebrosa, numa fase terrível, uma fase complicada. E ao mesmo tempo, meus amigos, a Red Bull precisa urgentemente de uma renovação, precisa se renovar urgentemente. Precisa se renovar, precisa de uma renovação, precisa de uma limpeza dentro da equipe austríaca na Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho da Ferrari. A Ferrari vem com atualizações para esse grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. E a temporada da Ferrari é uma temporada de muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos, né? Porque a Ferrari vem tendo um enorme problema, um problema muito sério, que é o desgaste dos pneus. A Ferrari, no ano passado, conseguiu resolver isso. Conseguiu dar um passo, conseguiu resolver isso, né, no ano passado. Mas esse ano regrediu nessa questão. Regrediu muito. Regrediu muito. Muito mesmo. Isso é um grave problema que a Ferrari vai ter que sanar. Vai ter que sanar. E eu vejo uma Ferrari, uma equipe perdida. Uma equipe perdida. Uma equipe que, assim, tá batendo cabeça. Tá batendo cabeça em termos de estratégia. Se embola incrivelmente nas estratégias. Porque, vamos combinar uma coisa aqui, meus amigos. Há 3 semanas atrás na Inglaterra, a Ferrari, com o Lewis Hamilton, o Hamilton estava muito bem na corrida. Estava bem demais, estava bem na fita no Grande Prêmio da Inglaterra, há 3 semanas atrás em Silverstone. Estava bem demais. Estava muito bem, estava fazendo uma prova muito boa, uma prova exuberante, o Lewis Hamilton. Mas a Ferrari arrebentou com a corrida dele. A Ferrari arrebentou, complicou a corrida do Hamilton, parando o Hamilton. E sem contar que a parada da Ferrari foi muito ruim. A parada da Ferrari foi um desastre. Foi complicado. O finalzinho de corrida do Hamilton. E terminar atrás do Nico Hülkenberg é complicado, hein? É complicada a situação da Ferrari. Contrapartida, o Leclerc muito mal. Muito mal. Muito abaixo. Muito abaixo mesmo. Muito abaixo mesmo. Uma atuação vergonhosa do piloto Charles Leclerc no Grande Prêmio da Inglaterra. Vergonhosa a atuação do Leclerc. Atuação vergonhosa. Sabe? Uma atuação, assim, patética do Leclerc. Patética. Patética, passando reto na saída da Chapel. Então, assim, é complicado. É complicado. Fica indefensável de defender o Leclerc e a Ferrari. E sem contar o problema do Frederico Vasseur, né? O Vasseur tá numa encruzilhada, tá pressionado pela imprensa italiana. Tá muito pressionado mesmo. Muito pressionado. Então a situação da Ferrari é muito complicada. É complicada a situação da Ferrari. Então, assim, fica difícil. Fica muito difícil mesmo a situação da equipe italiana nessa temporada 2025 da Fórmula 1, meus amigos. Esse é o grande problema. A Ferrari vai ter que sanar esse problema de desgaste de pneus. Precisa achar um norte para conseguir seguir para a sequência dessa temporada 2025 da Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouco da Mercedes. A Mercedes é de fato a segunda força do campeonato mundial. Mas o grande problema da Mercedes é que ela oscila, alterna bons e maus momentos. Ela oscila muito nessa temporada 2025 da Fórmula 1. Ela oscila muito. Uma hora ela faz uma corrida excepcional, uma corrida muito boa, como por exemplo no Canadá,
Começa bem o final de semana de corrida, começa muito bem, começa voando, como por exemplo na Áustria, e depois some, desaparece completamente. Então, assim, a Mercedes é a segunda força do Campeonato Mundial? Sim, é de fato, mas ela oscila muito. Ela alterna bons e maus momentos. Esse é o grande problema da Mercedes. E o George Russell vem fazendo uma temporada de ok para considerável. Essa é a temporada do George Russell. O Kimi Antonelli tá no seu primeiro ano, tá se adaptando com a barata, tá se adaptando com a barata da Mercedes. Então, assim, para esse grande prêmio da Bélgica, a Mercedes é um ponto de interrogação. É um grande ponto de interrogação para esse grande prêmio da Bélgica. Não dá para saber como a Mercedes vem para esse grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps. Esse é o grande problema da Mercedes. Ela é um ponto de interrogação. Porque o ano passado, a Mercedes andou muito bem lá. Andou bem pra caramba. Andou bem demais lá. Com o Hamilton vencendo a corrida em Spa-Francorchamps. Então, assim, a Mercedes é um ponto de interrogação. Não dá pra saber como é que ela virá para esse grande prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps nesse final de semana, meus amigos. Bom, meus amigos, falar aqui um pouquinho da McLaren, meus amigos. A McLaren de Lando Norris e Oscar Piastri. Eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, meus amigos. Eu vou falar uma coisa, sendo direto e reto aqui com vocês, automobilistas. Essa corrida em Spa-Francorchamps será o começo da Guerra Fria. Pois é, meus amigos. Pois é, vai ser o começo da Guerra Fria entre Lando Norris e Oscar Piastri. Por que eu digo isso? O Lando Norris ganhou 2 corridas seguidas, na Áustria e na Inglaterra. E o Lando Norris chega para esse grande prêmio da Bélgica como franco atirador. Como franco atirador. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Porque agora a situação se inverteu. Quem chega pressionado por esse grande prêmio da Bélgica é o Oscar Piastri. Agora a situação se inverte. Porque o Oscar Piastri perdeu uma vitória que era uma vitória certa no grande prêmio da Inglaterra. Porque o Oscar Piastri estava liderando a corrida. Até o vacilo dele fazer frear em cima... frear tardiamente pra cima do Verstappen no Grande Prêmio da Inglaterra, tomou a punição de 10 segundos, foi merecido. O Piastri bobeou ali, cometeu um erro, ao meu ver, grosseiro / infantil. Então, assim, meus amigos, é complicado. É complicado. Podem se preparar, vai ser uma guerra fria, intensa. Essa corrida vai ser intensa. Então... E outra coisa, meus amigos. E outra coisa. O Luca de Montezemolo está lá na McLaren agora. Pois é, a vida do Lando Norris vai ficar complicada. Vai ficar complicada. Então, o senhor Luca de Montezemolo, com ele não tem conversa fiada não, meu amigo. Com ele é direto e reto. Então assim, a McLaren precisa se organizar, precisa se decidir. E outra coisa também que me chamou a atenção, a declaração do Zac Brown, que quer ver o Lando Norris ser campeão do mundo. Pois é, meus caras, pois é. Pois é, o Zac Brown deixou essa declaração, só que precisa combinar com o Piastri. Tem essa, precisa combinar com o Piastri. Agora, essa corrida vai ser uma guerra fria mais altas, vai ser em alta voltagem. Porque nenhum dos lados não vai querer dar nada de graça. Não vão querer. Isso é fato que não. Nem Piastri e nem Norris. Então, de fato a McLaren é de fato o melhor carro? No momento? Sim, de fato é. Para esse grande prêmio da Bélgica e para a Hungria no próximo final de semana, meus amigos. Então, vai ser uma grande corrida e esse final de semana tem a corrida sprint. Então,
as coisas do campeonato, podemos ter mudanças significativas nesse campeonato mundial de Fórmula 1, meus amigos. Bom, meus amigos, a Pirelli irá trazer a gama de pneus que serão C1, C3 e C4 para o Grande Prêmio da Bélgica, que tem previsão de chuva, na verdade, para esse final de semana em Spa-Francorchamps. Então, a Pirelli foi para uma gama, né, mais segura, né, por conta da questão do componente chuva nesse Grande Prêmio da Bélgica em Spa-Francorchamps, meus amigos. Bom, meus amigos, passar aqui a programação do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps, meus amigos. Bom, meus amigos, na sexta-feira teremos o único treino livre, o treino livre único para o Grande Prêmio da Bélgica às 7h30 da manhã, horário de Brasília. A classificação sprint é às 11h30 da manhã, horário de Brasília, na sexta-feira. No sábado, teremos a corrida sprint às 7 horas da manhã, horário de Brasília. E o treino oficial para o Grande Prêmio da Bélgica, para a corrida principal do Grande Prêmio da Bélgica, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. A corrida acontece no domingo para as 44 voltas do Grande Prêmio da Bélgica, às 10 da manhã, horário de Brasília, meus amigos. Bom, meus amigos, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, comenta aqui as suas expectativas para o Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1 em Spa-Francorchamps. Compartilhe com seus amigos, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do canal Matheus Automobilismo. Aquele abraço e taca de palhaça barata!